Fala, meu povo, tudo na paz? A live hoje das 3 horas. Vamos continuar a falar sobre a política, né? O que está acontecendo nesse meio político. Estou acompanhando ali o canal do Deltan, do Gustavo Gayer também. O intuito do canal, para quem é novo aqui, é fazer com que ele cresça, para que nós somente entrevistamos políticos, está bem? Então o intuito do canal é entrevistar políticos. Peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Novamente, eu estou analisando os vídeos, tá? Sobre o que o Gustavo e o que o Deltan postam. Eles sempre postam todos os dias. E o intuito meu é aprender sobre política, entrar nesse meio de política para, é claro, trazer o povo mais perto desses políticos. Até hoje não cheguei a encontrar nenhum canal que é somente sobre política. Então eu peço que você deixe aquele like, se inscreva e vamos entender um pouquinho mais de como funciona a política, tá? Bom, galera, eu havia pesquisado 2 vídeos aqui, que é tanto do Deltan quanto do Lula, do Gustavo. Vamos dar uma olhada primeiro no do Deltan aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, galera, do meu povo do coração. Dá uma olhadinha aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês a captura de tela aqui. Dá pra ver, né? Bora lá, guys, analisar o vídeo do Deltan, tá? Novamente, tem termos que eu vou estar pesquisando com vocês. E daí, é claro, analisar, tá bom? Juiz ladrão, juiz lulista é afastado do cargo por roubar? Será, Deltan? Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Olha, senta aí que hoje você vai ter um gostinho de justiça sendo feita. Ora. Adivinha quem que foi afastado do cargo de juiz federal? Ele, o juiz Eduardo Apio, mais conhecido como juiz Lul 22, que entrou no lugar do Sérgio Moro na Lava Jato e lá ele perseguiu e atacou o trabalho que todos nós fizemos na operação. Mas, Deltan, por que ele foi afastado, hein? Ele está sendo perseguido pela direita? Ele está sendo perseguido pelo lavajatismo? Não, gente, o motivo não tem nada a ver com isso e a razão do afastamento vai deixar vocês chocados. Para quem não conhece o juiz Apio, ele assumiu durante um período a 13ª Vara de Curitiba, a Vara da Lava Jato. E lá ele começou a desmontar todo o trabalho que a gente fez. E aí, em uma reviravolta, ele foi gravado ameaçando uma pessoa enquanto ele fingia ser um servidor público aleatório. Mas não era uma pessoa qualquer que ele estava ameaçando, não. Era simplesmente o filho do desembargador do tribunal, desembargador esse que revisava sentenças e decisões do próprio Apio. Vocês têm noção disso, gente? A sorte foi que o filho do desembargador gravou a ligação. Vejam só aqui essa notícia da época. Eduardo Apio é suspeito de ter usado um nome falso em um telefonema com ameaça ao advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio e genro de Sérgio Moro e filho do desembargador que revisava as decisões do próprio Apio. Depois que isso foi revelado, a corregedoria do tribunal teve que ser acionada e aí o Apio passou a responder a um processo disciplinar. Mas aí, magicamente, o Dias Toffoli, ministro do STF, simplesmente suspendeu o processo disciplinar do tribunal e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, órgão que tem grande influência do STF, puxou o processo disciplinar do Apio para o CNJ e tirou do tribunal. Tudo bem democrático, né? Daquele jeitinho Toffoli de esquerda, vendo que Apio estava destruindo a Lava Jato, que atingiu Lula, hein? Olha só quanta coincidência. Aí, depois de toda essa confusão, o que foi que aconteceu? O CNJ ele fez uma audiência de conciliação em um processo disciplinar e simplesmente fez um acordo com a corregedoria do TRF para salvar o Apio e enterrar o processo disciplinar. Nesse acordo, o Apio teve que admitir a sua conduta imprópria. Olha aí, ó. Eduardo Apio reconhece ter feito ligação para o sócio de Sérgio Moro em 2023. E mais, o Apio teve que se afastar da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Vara da Lava Jato. Gente, o Apio era tão isento, tão imparcial para tratar das questões da Lava Jato, que a senha do computador dele era
LUL22. Era a senha, o código ali, o codinome que ele usava ali para acessar o sistema da justiça. Você tem noção disso, gente? Lula 2022, ano da eleição do Lula. Aliás, ele doou para a campanha do Lula. Olha aí o Lula 2022, ó. Novo juiz da Lava Jato disse que usava senha Lula22, mas nega ser petista. Só que, olha aqui, ó. Ele doou R$13 à campanha do Lula. Quanta imparcialidade, não é? Mais ainda, gente, ele foi investigado lá no comecinho da Lava Jato por conta de uma operação de lavagem de dinheiro que envolveria sonegação fiscal dele com o deputado André Vargas, que foi condenado na Lava Jato. Nessa situação, o Apio confessou que ele registrou a venda de um imóvel dele por R$500 mil quando valia R$980 mil. E aí ele foi punido por isso pelo tribunal. É claro, né, que ele não tinha condições de atuar na Lava Jato. Ele não tinha condição nem moral e nem de imparcialidade, tá na cara. Mas ele seguiu o padrão STF de isenção e com a bênção do Supremo Tribunal Federal ele estava lá trabalhando. Mas e agora? O que houve de novo, hein, Deltan, nessa nova história que gerou o afastamento dele? O que aconteceu para ele ser afastado? Olha, antes da gente ver o que aconteceu, você já sabe. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nada. E vamos lá, direto ao ponto. A poeira baixou. O Apio continuou dando suas entrevistas para canais de esquerda, criticando, atacando a Lava Jato. E aí, olha o que aconteceu. Olha aqui o que aconteceu, que o mundo não dá volta. O mundo capota. Eduardo Apio, juiz federal da Lava Jato, é investigado em caso de suspeita de furto de champanhes em Santa Catarina. É, gente, furto de champanhe. Olha aqui comigo o que diz a notícia. O registro detalha que o autor do crime seria um senhor com idade aproximada de 72 anos, que utiliza óculos e possui estatura aproximada de 1,76 e diz que após o delito, o suspeito deixou o local conduzindo um veículo Jeep Compass longitude D. Mas o que isso tem a ver com o Apio, Deltan? Ele não tem 72 anos. Ele não tem realmente 72 anos, mas ele tem um Jeep Compass. Veja aqui o resto, ó. O supervisor aqui do mercado também descreveu a placa do veículo. Com a consulta do registro do carro, os policiais identificaram que ele pertence a Apio. Agora, além da investigação na polícia, o Apio também passou a ser investigado na corregedoria do tribunal, que determinou o afastamento dele do cargo de juiz. Olha aqui a notícia, ó. Tribunal afasta juiz que abriu crise na Lava Jato e investiga a denúncia de furto de champanhes. Agora o caldo engrossou de vez, hein? Dizem que tem vídeo até do furto. Isso vai permitir esclarecer o que de fato aconteceu. Todos têm direito à presunção de inocência até o final do processo, você sabe disso. Mas, Apio que se explique então. E sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Como a grande imprensa ficou dando credibilidade, espaço e voz para esse cidadão aqui por meses. Tudo porque ele era contra a Lava Jato e tinha muita gente interessada em nos destruir e nos perseguir. Mesmo ele sendo alguém que os fatos passados apontavam para alguém que não tinha credibilidade, que não tinha seriedade, o que todo mundo do Ministério Público, do Judiciário com quem eu conversava, comentava com a gente. Pois é, gente, agora todo mundo sabe os fatos e suspeitas envolvendo Eduardo Apio. E eu quero ouvir a tua opinião. Tá, vamos lá. O que eu faço agora, tá, com vocês? Eu pesquiso sobre os termos que ele utilizou, tá? Então, por exemplo, é um vídeo de 6 minutos, a gente vai rever o vídeo, vamos analisar ele junto e pegar alguns termos que são utilizados na política, tá? Vamos lá. Juiz ladrão, juiz lulista é afastado do cargo por roubar? Será, Deltan? Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Olha, senta aí que hoje você vai ter um gostinho de justiça sendo feita. Ora. Adivinha quem que foi afastado do cargo de juiz federal? Ele, o juiz Eduardo Apio. A gente vai lá, quem é Eduardo Apio? Dá uma olhadinha no Wikipedia. Quem é Eduardo Apio?
Eduardo Fernando Apio, Erechim, 1971. Parece que nasceu no mesmo ano que a minha mãe. É um escritor e juiz federal brasileiro, ex-titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Então ele participava da Vara Federal de Curitiba. Havia sido designado para atuar nos processos da Operação Lava Jato. Segundo a Carta Capital, sua atuação na Lava Jato promoveu uma mudança de rota na operação. Atualmente, Apio está como juiz da 18ª Vara Presidenciária da Justiça Federal do Paraná. Ou seja, ainda trabalha aqui no Paraná. Trabalhava aqui na Vara Federal de Curitiba, agora ele trabalha na Vara Previdenciária da Justiça Federal do Paraná. Após o acordo com a Justiça, no qual ele não seria punido por conduta imprópria. Deixa eu ver, mostrar a fotinha dele pra vocês. Eduardo Fernando Apio. É esse cara aqui, ó. Que é o Eduardo. Mais conhecido como juiz Lul 22, que entrou no lugar do Sérgio Moro na Lava Jato e lá ele perseguiu e atacou o trabalho que todos nós fizemos na operação. Ah, por isso que aqui tava, entendi. Por isso que aqui tá, ó. Havia sido designado para atuar nos processos da Operação Lava Jato. Segundo a Carta Capital, sua atuação na Lava Jato promoveu uma mudança na rota da operação. Ou seja, alguns juízes estavam seguindo o processo, legal, aí ele chegou e estava mudando algumas coisas ali que eu creio para ele não fazia sentido, ou queria mudar, né? Mas por que ele foi afastado, hein? Ele está sendo perseguido pela direita? Ele está sendo perseguido pelo lavajatismo? Não, gente, o motivo não tem nada a ver com isso. E a razão do afastamento vai deixar vocês chocados. Para quem não conhece o juiz Apio, ele assumiu durante um período a 13ª Vara de Curitiba, a Vara da Lava Jato. E lá ele começou a desmontar todo o trabalho. Como a gente leu, tá? Vamos dar uma pesquisada. O que é a Vara Federal? Uma vara federal é uma unidade da Justiça Federal responsável por processar e julgar causas que envolvam a União. Ou seja, ele estava trabalhando numa das unidades do JF, ali, Justiça Federal, para participar, né, para ser responsável dos processos e dos julgamentos que havia ali, né? O que a gente fez. E aí, em uma reviravolta, ele foi gravado ameaçando uma pessoa enquanto ele fingia ser um servidor público aleatório. Mas não era uma pessoa qualquer. Vamos ver se tem esse vídeo. Eduardo Apio é gravado ameaçando. Vamos ver se tem esse vídeo. Vamos ver se tem esse vídeo aqui. Fernando Gonçalves Pinheiro, você pode... Vamos ver aqui, ó. O juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, foi afastado de suas funções após ser denunciado por suposta ameaça ao desembargador federal Marcelo. Pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui de imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... essa história tá bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas... se o Marcelo... Mas como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema. Ligo no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso diretamente para o seu pai e passo. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema aqui via Skype para economizar valores da Justiça Federal. Não há se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema. Assim, é que o senhor ligou
E falou, o senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até a... A contato que tem do Dr. Marcelo Malucelli é um contato antigo. Aparece o seu telefone, então por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor. Me perdoa. Também, assim, eu faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim, mas aqui, sim, isso aqui é uma data antiga. O senhor tem 28 anos de idade, isso aqui deve ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, com certeza 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui as datas que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Ah, então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Mas se o senhor prefere, eu ligo pro seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro. Pode ligar então. Faça o que for melhor. Então eu ligarei, digo que falei com o senhor e que o senhor autorizou ligar pra ele incomodar no próprio tribunal. Ah, pode falar. Incomodando. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Ah, Ele tá. pode chamar aqui no setor de saúde. Setor de saúde. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? É que ele estava ameaçando ou não. Bom, tinha mesmo, então. Era simplesmente o filho do desembargador do tribunal, desembargador esse que revisava sentenças e decisões do próprio Apio. Vocês têm noção disso, gente? A sorte foi que o filho do desembargador gravou a ligação. Vejam só aqui essa notícia da época. Eduardo Apio é suspeito de ter usado um nome falso em um telefonema com ameaça ao advogado João Eduardo Barreto Malucelli, que é sócio... Vamos ver quem é João Eduardo Barreto Malucelli. Quem é João Eduardo Barreto Malucelli. Acho que é assim que se diz. Parece que é isso aqui, ó. Advogado genro que recebeu ligação do juiz do Lava Jato. É esse artigo que ele tá lendo aqui, ó, eu acho. Não, é diferente. João, que é assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná no Gabinete do Deputado, que é irmão do suplente de Moro, até abril deste ano. Pai dele atuava em casos do Lava Jato em segunda instância. João Barreto Malucelli, que segundo a investigação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF, recebeu uma ligação do juiz do Lava Jato Eduardo Apio, é advogado e sócio do escritório do senador Sérgio Moro e da deputada federal Rosângela Moro, em Curitiba. Que bagunça, né? O que é desembargador? O que é ser desembargador? Ser desembargador significa ser um juiz de segunda instância, responsável por julgar recursos contra decisões dos juízes da primeira instância nos tribunais de justiça, TJS, dos estados e do Distrito Federal. Sócio e genro de Sérgio Moro e filho do desembargador que revisava as decisões do próprio Apio. Depois que isso foi revelado, a corregedoria do tribunal teve que ser acionada e aí o Apio passou a responder a um processo disciplinar. Mas aí, magicamente, o Dias Toffoli, ministro do STF, simplesmente suspendeu o processo disciplinar do tribunal. Vamos ver quem? Dias Toffoli. José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. José Antônio Dias Toffoli, GOMA, Goma, Marília, 15 de novembro de 67, é um magistrado brasileiro, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, do qual foi presidente, acho que eu já li sobre ele, 2018 e 2020, foi também advogado-geral da União, de 7 até 9, no segundo governo Lula, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então ele trabalha com o que agora? Como ministro do Supremo Tribunal Federal.
E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, órgão que tem grande influência do STF, puxou o processo disciplinar do Apio pro CNJ e tirou do tribunal. Tudo bem democrático, né? Daquele jeitinho Toffoli de esquerda, vendo... Ou seja, o processo que estava contra o Eduardo Apio, o Dias Toffoli suspendeu. Que Apio estava destruindo a Lava Jato, que atingiu Lula, hein? Olha só quanta coincidência. Aí depois de toda... Porque o Lava Jato, pelo que eu entendi, o Lava Jato, Sérgio Moro, quando trabalhou no processo da Lava Jato, criando todo o processo contra o governo Lula, contra o Lula, esse Eduardo Apio, ele pegou, pelo que eu vi ali, né, esse processo para continuar a seguir. Só que ele foi contra o que o Sérgio Moro criou, pelo que eu entendi, tá? Dessa confusão. Novamente, eu estou estudando sobre o Mensalão, se inscreva no canal, dá uma olhada na playlist sobre o Mensalão. Depois que eu terminar o Mensalão, eu vou ver se eu faço outros processos contra o Lava Jato ou o que vocês escolherem aí nos comentários, tá bem? Então, o que foi que aconteceu? O CNJ ele fez uma audiência de conciliação em um processo disciplinar e simplesmente fez um acordo com a Corregedoria do TRF para salvar o Apio e enterrar... O que é TRF? Tribunal Regional Federal, que é um órgão do Poder Judiciário brasileiro responsável pelo julgamento de recursos contra decisões de juízes federais e por processar e julgar causas de competência de justiça federal. Existem 5 TRFs no Brasil, que cobrem diferentes regiões do país. Ao processo disciplinar. Nesse acordo, o Apio teve que admitir a sua conduta imprópria. Olha aí, ó. Eduardo Apio reconhece ter feito ligação para o sócio de Sérgio Moro em 2023. E mais, o Apio teve que... É a ligação que a gente viu agora há pouco, tá? ...se afastar da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara da Lava Jato. Gente, o Apio era tão isento, tão imparcial para tratar das questões da Lava Jato, que a senha do computador dele era LUL22. Era a senha, o código ali, o codinome que ele usava ali para acessar o sistema da justiça. Você tem noção disso, gente? Lula 2022, ano da eleição do Lula. Aliás, ele doou para a campanha do Lula. Olha aí o Lula 2022, ó. Novo juiz da Lava Jato diz que usava senha Lula 22, mas nega ser petista. Só que, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui esse artigo. Lula 22. Deixa eu ver esse artigo aqui, se eu acho ele. Quando eu quero achar alguma coisa, eu faço isso aqui, ó. Eu copio, que é o que ele passou ali, né? E colo aqui no Google. Novo juiz da Lava Jato diz que usava a senha LU22, mas nega ser petista. Vamos ver se tem esse vídeo aqui. Com o Allianz Vida, você fica pronto para viver o melhor. Assim como a Wilma, que mudou a história de muitas mulheres através do artesanato. Allianz, você pronto para viver o melhor. Fale com seu corretor. Tem só uma resposta que ele deu ao G1, dizendo que ele não sabia de nada dessa decisão em Lula 22. Foi o que ele disse ontem ao vivo. Então, toda aquela história que todo mundo falava, que ele tinha esse login Lula 22, era verdade. Isso é um problema, professor Mairovitch? É uma forma correta de um juiz fazer um repúdio a algo que ele considera ilegal? Ele, na verdade, falou ao vivo de que ele colocou esse login porque ele queria fazer um protesto contra uma prisão que ele considerava ilegal. Ele diz, a questão de alguns anos atrás, quando o presidente Lula ainda estava preso, a minha sigla de acesso ao sistema da justiça era Lula 22. Eu trabalhava com matéria previdenciária e foi um processo isolado. Informação para você, o novo juiz da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Apio, assumiu nesta segunda-feira que sua assinatura no sistema eletrônico da Justiça Federal, melhor dizendo, era LU22. Segundo o magistrado, a adesão da assinatura foi uma forma de protestar de forma individual contra uma prisão que ele considera ilegal. Apio aparece... É uma prisão que considera ilegal, sendo que outros juízes já tinham condenado o cara, né? No site do Tribunal Superior Eleitoral como doador para a campanha do presidente Lula no ano passado e é abertamente crítico da atuação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol na Operação Lava Jato.
As declarações foram dadas durante uma entrevista. Em 1 minuto, cada um dos comentários. Já tá... Mas nega ser petista. Só que, olha aqui, ó. Ele doou R$13 na campanha do Lula. Quanta imparcialidade, não é? Mais ainda, gente, ele foi investigado lá no comecinho da Lava Jato por conta de uma operação de lavagem de dinheiro que envolveria sonegação fiscal dele com o deputado André Vargas, que foi condenado na Lava Jato. Nessa situação, o Apio confessou que ele registrou a venda de um imóvel dele por R$500 mil quando valia R$980 mil. E aí ele foi punido por isso pelo tribunal. É claro, né, que ele não tinha condições de atuar na Lava Jato. Ele não tinha condição nem moral e nem de imparcialidade, tá na cara. Mas ele seguiu o padrão STF de isenção e com a bênção do Supremo Tribunal Federal ele estava lá trabalhando. Mas e agora? O que houve de novo, hein, Deltan, nessa nova história que gerou o afastamento dele? O que aconteceu para ele ser afastado? Olha, antes da gente ver o que aconteceu, você já sabe. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder nada. E vamos lá, direto ao ponto. A poeira baixou, o Apio continuou dando suas entrevistas para canais de esquerda, criticando, atacando a Lava Jato. E aí, olha o que aconteceu. Olha aqui o que aconteceu, que o mundo não dá volta. O mundo capota. Eduardo Apio, juiz federal da Lava Jato, é investigado em caso de suspeita de furto de champanhes em Santa Catarina. É, gente, furto de champanhe. Olha aqui comigo o que diz a notícia. O registro detalha... É isso sobre o vídeo do Deltan, tá? Já vou começar outro vídeo com vocês. Agradeço aí por quem ficou até esse momento. Grande abraço, se inscreva no canal e deixa aquele like, tá bom?